Vamos lá, pessoal. Então, entre Miche, fica as relações qualitativas distintas entre a escravidão e os processos de desenvolvimento escravista. A primeira era construída por um conjunto específico de processos sócio-históricos que desempenhou um papel particular na formação da economia mundial entre o século XVI e o século XIV. Ok? 16, 12 e as questões do 19 aqui. Essas relações foram destruídas radicalmente. Se for 14, vai me ajudar bastante ligado ao esporte aqui. Ok? O esporte foram destruídas radicalmente, reconstruídas pela transformação da economia mundial no século XIX mesmo. Se for o século XIV, aqui não, é o século XIX mesmo. A segunda foi criada pelo processo histórico, pelo conjunto das relações sociais específicas. Essa fica a questão, se é o 14 ou 16. Porque o 14 também, meu Deus, 14, o parecer do próprio Kant, não é o Kant, coloca fatores econômicos ligados aos costumes e metafísicas que relacionam essas questões bem colonizadoras. Mas ele teve um apoio muito grande das reitorias, da universidade, porque ele quase foi, ou seja, ó, é arquivo queimado, vamos dizer, arquivo. Então são fatores que nos colocam volúmicos, quando fala sobre costume, quando fala sobre doutrina, nos coloca fatores importantes. Então um volume considerável de matérias-primas de gênero, alimentíssimos, e aos poderes industriais centrais. Uma instituição moribunda durante o século XIX. A escravidão demonstrou toda a sua adaptabilidade e vitalidade. Ok? Então, a escravidão demonstrou sua vitalidade. Ok? Então, vamos lá. Quando falamos sobre as questões da problemática da escravidão na cultura ocidental, trata-se de observar a transformação do ponto de vista qualitativo. Por que eu estou entrando nesses assuntos em alguns capítulos e recapítulos sobre escravidão? Lembramos do Camarões, lembramos do Haiti, lembramos da Copa do Mundo que teve na África, que relacionou um espetáculo, uma polêmica na escola, na faculdade, no colegiado, que discutimos bastante sobre sociologia do esporte, sociologia, que também foi os seus pareceres, mas nos coloca uma formação social que expõe a agendar e a gostar as questões que venha estionizar o que onde nós estamos queridos, onde estamos sendo queridos diante dessas gravidades, né? Que vem as injúrias, as ofensas. A pessoa vai, extrapola e passa os seus pensamentos. Só hoje, até eu, ao meu ver, nessa concepção de mundo, eu vejo que é um aparelho conveniente, sobrecarregado, que eu vou contar histórias aqui, mas o que eu posso fazer é o quê? Não é afrontar, nem inflamar, mas eu posso exacerbar algum tipo de coisa, eu posso até ofender algum tipo de pessoa, mas não sacrificar, mas posso piorar algum tipo de questões de epistêmicas ligadas à motricidade humana. Essa agregação, essa agrariciência, que relaciona a acumulação primitiva, capitalista, que relaciona associações, ou seja, montões de pilhas, que relaciona a tecnologia hoje, que agradecemos, né? Que a metodologia, o processo tecnológico, bioquímico relaciona não só a questão da farmácia, bioquímico, a palavra química relaciona também o processo de elétrons, a pilha, o ponto positivo, negativo, os campos, as eletrolândias da vida, ok? Nós temos que agregar essas questões. Quando falar bioquímico, não fala só campo de remédio, bioquímico, só o processo de substrato energético. É lógico que não vamos entrar nesta área. Isso vem a se exacerbar grandiosamente entre essas colônias. Tem um ponto positivo, negativo, um fio. Eu não sou especialista. Lembra aquele filme? O especialista que vai lá tentar, acabar com as questões, uma bomba lá, que ele vai tentar lá, vai analisando, que houve acontecer um fato tempos atrás aqui, em Vila Velha, Espírito Santo, que o rapaz foi tentar, ou seja, que fizeram uma bomba, ele foi lá, com instrumento, com toda a proteção toda.
Entendeu? Então isso acontece, pessoal. Tem alguns fatos que ocorrem desde Grécia, Roma, os dias de hoje. Tem um campo de racionalidade, adegência e adaptação. O povo muitas vezes pensa que o treinamento, esses campos de algo estigmatizado, venha a ver esses campos né, que eu posso colocar rústicos. Embora a palavra rústico se liga à rualização. Por isso que o meu nome é da Silva, né? Por isso que muitas vezes eu levei umas pancadas aí, os capatazes, não sei, são silvestres também, deve ser da minha família. São campestres, né? Não silvestres, são campestres. Camponeses estrangeiros que deviam conhecer. Podia conversar, buscarmos um recurso, buscarmos uma acompanhamento, uma procuração. Ficou algo áspero, né? Indelicado, ou seja, entre essa rudicidade, que eu não quero me aprofundar. Então são fatores, é lógico que a cabeça aí está em tempos de edemas, desde a antiguidade, e por isso que nos coloca propriedades móveis e propriedades imóveis, para falarmos sobre casas, características, escravidão africana. Coloquei tipo uma foto, tipo num tronco, não um campo de fazer uma apologia à própria violência, mas nos coloca o sistema parentesco, relaciona Espanha, Síria, a mistura o brasileiro tem, e principalmente a universidade. É lógico que eu coloco alguns campos matricistas que relacionam matricismo, em questão de matricistas, relacionam uma maneira de publicidade que coloca esse gênero, essas agências, os agenciadores para encadear e constranger, não, mas encadear e havia algo para cumprir e ligar, associar essas questões. O que eu quero dizer, entre esses pontos importantes, vitais, que eu já falei, o significado de vital, que vital está ligado à alma, entre essa alma que inquieta essas regras gerais, tem algo específico que nós podemos colocar e considerar entre essa escravidão, que muitas vezes alguns colocam que é o trabalho, a diferenciação, o depender, ok? Então, entre esses fatos, o problema em outro livro, o terceiro excluído, sugere que tratemos a questão a partir do Engel, que eu fiz uma prova, e tinha alguns autores que estavam protagonistas, ligados ao mestrado, chama de a pura determinação da reflexão. Identidade, aí eu coloquei teoria gluteriana lá no tema, não precisa colocar tema, coloquei identidade, vírgula, diferença e contradição. Só pode ser sido bumbum, glúteo mínimo, que está ligado à classe mínima, glúteo médio, a classe média, e o glúteo máximo, a classe mais alta. Eu não estou falando em questão de adiposidade, né? Porque ali onde tem o bumbum, a gordura é muito grande. Mas o bumbum muitas vezes está ligado à poupança. E muitas vezes o bumbum, nós falamos o dia todo, é a maneira de você falar modestamente com identidade ligada ao gênero, né? Identidade ligada às identidades perdidas, luterianas, que relaciona fatores importantes entre as proposições. É lógico que eu cheguei lá de bicicleta e acabou a bicicleta ainda sendo roubada na época. Roubaram a bicicleta e eu vim de ônibus ainda, né? Esse campo de intersubjetividade, o corpo e a sua intersubjetividade inerente à linguagem simbólica. O simbolismo, a linguagem, lógico que eu joguei contra ele no futebol ali perto do o Vila Velha, ali, vários times ali. E se você jogar, mas nos coloca uma maneira de inativista. Você é aquilo e acabou. Você pode ser o que for, senão vai chegar aonde chega nessa classe mínima, ficar só nessa classe mínima, não nessa classe nem média, só ficar nem na classe máxima, ligado àquela gordura, né, adiposa, senado, entre aqueles gladiadores, o pão, a comida, o tutano, o churrasco, o peru, ou seja, em Natal, ou seja, são fatos que relacionam, por isso que a teoria gluteriana, quer dizer, essas questões de classes que relacionam uma reversibilidade muito grande, e Engel coloca, muitas vezes a pessoa associa Engel com hegemonia, mas o Engel coloca essas questões importantes. A Judith Butler nos coloca uma cultura também que relaciona as questões gregas, em questões de